Agora nós vamos falar de um processo prático que é muito utilizado para simplificar as frações antes de multiplicar. Agora, imediatamente no episódio anterior, quando a gente estava começando a aprender a multiplicar frações, eu deixei os resultados, como no item A, 2 sobre 36. Mas, naturalmente, quando você tem um resultado, uma fração que pode ser simplificada, você deve fazer isso. Então, no caso do 2/36, você tem tanto o 2 quanto o 36, números pares, então ambos divisíveis por 2, você teria que fazer isso. Simplificar, então, o resultado dividindo tudo por 2, 2 dividido por 2 igual a 1, 36 dividido por 2 igual a 18, e o resultado final, então, seria 1/18. Eu vou te dar um outro exemplo. Se você tivesse que multiplicar 2/3 por 5/4, você vai fazer 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, 12, e aí o produto é 10/12, e você então pode simplificar dividindo o 10 e o 12 por 2, o que vai dar o resultado final de 5/6, ok? Para que a gente possa compreender o procedimento prático e simplificar as frações antes de efetuar a multiplicação, vamos nos lembrar que a multiplicação tem a propriedade comutativa. O que quer dizer isso? Que a ordem dos fatores não altera o produto, é isso? Então, 2 vezes 4 é igual a 8, e se eu trocar a ordem dos fatores, 4 vezes 2, o produto continua sendo 8. 3 vezes 8 é igual a 24, e 8 vezes 3 é igual a 24. Então, nesse último exemplo, de 2/3 vezes 5/4, que deu 10/12, como faríamos para simplificar? Essas duas frações estão na forma reduzida, cada uma delas está 2/3 e 5/4. Mas a propriedade comutativa permite trocar a ordem dos fatores. Então, eu poderia trocar a posição do 5 com o 2. Porque o que eu vou fazer é 2 vezes 5, não é? Então, não importa eu fazer 5 vezes 2. Então, eu vou trocar a posição do 5 com o 2 e eu passo a ter 5/3 vezes 2/4. Eu troquei os numeradores de posição. 5/3 continua sendo uma fração irredutível, mas 2/4 pode ser simplificada, correto? Dividindo tudo por 2 e passa a valer meio. Mas é essa a explicação para o procedimento, que na verdade o que eu quero chegar é o seguinte: na posição em que elas estavam originalmente, 2/3 e 5/4. Você vai simplificar o 2 pelo 4 na posição em que estão, porque você já entendeu que poderia ser 2/4, como foi a explicação que eu te dei. Então, está na diagonal, correto? O 2 e o 4 estão em frações diferentes, mas o 2 poderia ser trocado com o 5, então eu simplifico do jeito que está. Eu divido o 2 e o 4 por 2 e passo a ter 1/3 vezes 5/2. E aí, 1 vezes 5, 5, 3 vezes 2, 6. Ok? Então, temos aqui um resultado de 5/6. Vamos treinar com mais um exemplo? Veja aqui. 2/5 vezes 20/9. 2/5 não dá para simplificar, 20/9 também não dá. Na diagonal, o 2 com o 9 não é par, então não tem como dividir tudo por 2.
E na outra diagonal você tem o 20 no numerador e o 5 no denominador. E aqui estão dois números que são múltiplos de 5. Então, eu vou simplificar dividindo o 20 por 5 resulta em 4 e o 5 por 5 resulta em 1. Então, o que faremos é multiplicar 2 por 4, que dá 8, e 1 vezes 9 igual a 9. Resultado final, 8 nonos. Gostou? Achou fácil? É bem gostoso fazer isso, não é? Vamos para o exemplo 3? As frações são 3 quartos vezes 12 vinteavos. Observa nas diagonais, o 3 e o 20 não dá, o 12 e o 4 dá para dividir tudo por 4, não é? Então, 12 dividido por 4 é igual a 3, 4 dividido por 4 é igual a 1, então 3 vezes 3 igual a 9, 1 vezes 20, 20. Resultado, 9 vinteavos. Exemplo 4, eu vou colocar uma fração negativa. 3 décimos negativo vezes 5 sextos. E aqui vai acontecer uma coisa muito legal. Porque as duas diagonais podem ser simplificadas, veja. O 3 e o 6, vamos dividir tudo por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é 2. E na diagonal, 5 e 10, vamos dividir tudo por 5, correto? 5 dividido por 5 igual a 1. E 10 dividido por 5 igual a 2. Então, os numeradores ficaram 1 e 1, só que 1 é negativo. Então, menos 1. E 2 vezes 2, 4. Então, resultado, menos 1/4. Eu tenho uma observação, que nada impede que você efetue a multiplicação entre os numeradores e entre os denominadores e realize a simplificação só no final, só na fração produto, ok? Essa questão, essa sugestão da simplificação das frações antes de multiplicar apenas torna a tarefa mais prática, a tarefa mais simples. Eu espero que você tenha gostado e deixe seus comentários para mim. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 26 de agosto de 2020.